Ethan Carter, um jovem de 35 anos, procurou atendimento médico após uma série de sintomas perplexos que afetavam significativamente sua qualidade de vida. Nos últimos meses, ele havia experimentado episódios de alternância de temperatura corporal, apresentando episódios de hipertermia, seguidos de episódios de hipotermia. Além disso, ele relatou mudanças de humor acentuadas, que variavam de irritabilidade a episódios de depressão, e enfrentava dificuldades para dormir, que iam desde insônia até sonolência excessiva durante o dia. Durante a avaliação clínica, o médico notou que Ethan estava ansioso e parecia desorientado em relação ao tempo e ao espaço. A variação de temperatura corporal e as mudanças de humor levantaram a suspeita de uma possível disfunção no sistema endócrino, especialmente envolvendo o hipotálamo, que é responsável pela termorregulação e pelo controle do humor. Para investigar esses sintomas, o médico então solicitou uma ressonância magnética do cérebro. Os resultados revelaram a presença de um tumor hipotalâmico que estava afetando as funções reguladoras do hipotálamo. O tumor, embora benigno, estava comprimindo áreas críticas do cérebro, que controlavam a temperatura corporal e a regulação emocional. Diante do diagnóstico, a equipe médica então decidiu pela remoção do tumor. A cirurgia foi realizada com sucesso e envolveu uma abordagem minimamente invasiva e foi acompanhada por monitoramento intensivo da função neurológica do paciente. No pós-operatório, Ethan começou a perceber melhoras significativas. Sua temperatura corporal tornou-se estável e os episódios de hipertermia e hipotermia cessaram. Além disso, as mudanças de humor tornaram-se menos frequentes e menos intensas, e ele começou a dormir melhor. A ressonância de controle realizada algumas semanas após a cirurgia mostrou a completa remoção do tumor e a recuperação das regiões adjacentes. Apesar de esse ser um caso fictício, ele nos demonstra a complexidade de sintomas desse paciente devido a disfunções causadas por um tumor no hipotálamo, uma importante glândula aí que vai regular diferentes funções no nosso organismo. Você conhece algum caso parecido? Conta pra gente aí nos comentários. Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Iago Aguilar. Estamos aqui para mais uma aula do nosso canal de estudos Neurogênese. Hoje falando sobre uma glândula fundamental para o funcionamento e regulação de todo o organismo, o hipotálamo. Sem mais delongas, solta a vinheta. Muito bem, galera. Então, vamos iniciar a nossa aula aí sobre o hipotálamo, já tendo essa introdução nesse caso, né, que acabamos de estar discutindo, mas aquele lembrete sempre do nosso canal, se você está adentrando a área de estudos, a área do conhecimento, biológicas, anatomia, fisiologia, não deixe de conhecer o nosso material de apoio, ele vai te salvar. E para podermos aí fazer um panorama geral de todas as características do hipotálamo, preparei aquele esqueminha didático aqui do canal. Vamos começar? Muito bem, galera. Então vamos começar falando aí sobre essa importante glândula, o hipotálamo, que é uma pequena região localizada ali no encéfalo, abaixo do tálamo e acima da glândula hipófise, que inclusive é a nossa próxima temática de aula. Essa estrutura ela é extremamente importante, pois ela participa como função principal do controle da homeostase corporal. O que seria isso? A regulação de equilíbrio e normalidade de todas as funções do nosso corpo. Então, apesar dessa glândula ser muito pequena, ela tem uma função fundamental, como vimos no relato de caso lá do início da nossa aula, regulando diferentes estruturas e funções e órgãos dentro do corpo humano. Uma outra característica é justamente um eixo que nós temos no corpo humano chamado de eixo hipotálamo-hipófise.
Esse eixo que conecta ali a glândula hipotálamo com a glândula hipófise é um eixo extremamente regulador, sendo considerado aí um elo integrador entre os sistemas endócrino e nervoso. Haja vista que neurônios nessa região produzem e secretam neurotransmissores, hormônios que irão regular funções aí por todo o corpo, realizando então a manutenção da homeostase. Essas duas glândulas são conectadas por uma haste denominada de infundíbulo. Sendo assim, essas duas regiões, então, irão produzir e secretar hormônios que cairão na corrente sanguínea e farão a regulação de várias estruturas corporais, como vamos comentar na parte dos hormônios na aula de hoje. Bom, e se a principal função é fazer a manutenção da homeostase corporal, o que é que realmente o hipotálamo ele está ali fazendo essa regulação? Então, olha só as funções detalhadas aí, muito importantes do hipotálamo. Regulação cardiovascular, ele vai atuar no aumento e na diminuição e controle, ou seja, da pressão arterial e da frequência cardíaca. Também a regulação da quantidade de água corporal, ou seja, vendo o equilíbrio hídrico do corpo humano. Caso esteja baixo, vai ter determinado tipo de relação para isso melhorar. Caso esteja alto, a mesma coisa. Outra função muito importante é a regulação da temperatura corporal, que estava lá no nosso estudo de caso do início da aula. Ele é um centro muito importante de manutenção da nossa temperatura, percebendo e recebendo estímulos para o controle segundo a segundo. Uma outra função é o controle da fome e da saciedade e também da regulação do sono e dos ritmos circadianos. Se você viu a aula passada, já sabe o que são os ritmos e os ciclos circadianos, que são processos que acontecem dentro de um período de 24 horas. Vou deixar aqui no card, se você ainda não viu essa aula, vale muito a pena. Mais funções que o hipotálamo realiza é justamente participação nas emoções corporais e no nosso próprio comportamento. Essa glândula é fundamental regulando substâncias que irão nos fazer ter sensações, literalmente. Além disso, ela vai participar controlando o sistema endócrino. Mas como que ela faz isso? Através da produção e liberação de hormônios que vão estimular ou inibir principalmente as funções da hipófise, que é aquela glândula que fica localizada abaixo do hipotálamo. Vamos conhecer quais são esses hormônios? Então, olha só, preparei aqui uma tabela bem bonita e organizada para a gente discutindo hormônio por hormônio. E não se preocupe, na descrição eu deixei um link onde você consegue baixar esses slides de forma gratuita. Então olha só, primeiro vamos falar sobre os hormônios de inibição e liberação, que são hormônios então aí que vão estar estimulando ou inibindo a hipófise, que é a outra glândula, a secretar ou não os seus hormônios. Quais será que são esses hormônios? Então olha só a nossa tabelinha detalhada. Vamos começar com o hormônio liberador de tireotropina. Esse hormônio tem como função agir estimulando a secreção do hormônio tireoestimulante, ou seja, a produção desse hormônio que estimula a hipófise a produzir o seu hormônio tireoestimulante, que vai regular as funções lá de uma outra glândula, que é a glândula hipófise. Não perca, inclusive, a aula sobre todas essas glândulas que nós vamos estar fazendo mais para frente, porque elas funcionam através dessas regulações. Um outro hormônio é o hormônio liberador de corticotropina. Esse hormônio, então, agora aí produzido pelo hipotálamo, vai promover a liberação do hormônio adrenocorticotrópico lá pela nossa hipófise, que por sua vez, então, vai estimular o córtex de uma glândula chamada de suprarrenal, que fica lá acima dos nossos rins. Mas o hormônio agora, esse é bem conhecido, o hormônio liberador do hormônio do crescimento, produzido pelo hipotálamo, atua sobre a hipófise, que então irá garantir a liberação do GH, o hormônio do crescimento.
E um último hormônio estimulador é o hormônio liberador de gonadotropinas. Esse, por sua vez, vai estimular a hipófise a provocar a liberação do hormônio luteinizante e folículo estimulante, que participam lá nas nossas glândulas, nas gônadas, testículos e ovários, ao processo da gametogênese, produção de alguns hormônios esteroides e por aí vai. Ou seja, toda essa sopa de letrinhas desses hormônios aí de nome muito grande, nada mais são hormônios que estimulam, através do hipotálamo, a sua produção, a glândula hipófise a justamente produzir outros hormônios para a regulação de outras glândulas. Um mecanismo muito importante de feedback e regulação corporal. E os hormônios de inibição? Quais são eles? Então nós temos o hormônio inibidor do hormônio do crescimento, a somatostatina, que vai provocar então a inibição lá na hipófise da produção do GH. Percebam que o próprio hipotálamo é que regula as funções da hipófise para a produção ou para a interrupção nessa produção do hormônio do crescimento. E o último é a dopamina ou fator inibidor da prolactina, um neurotransmissor muito importante que vai atuar também então ali na glândula hipófise, inibindo a liberação da prolactina, um hormônio ali que vai participar ali na estimulação e produção de leite pelas glândulas mamárias. Ele está relacionado também às funções reprodutivas e por aí vai. Bom, e além então dos hormônios de inibição e liberação, essa sopa de letrinha aí que nós acabamos de ver, existem mais dois hormônios que são produzidos no hipotálamo e liberados pela hipófise, que também vamos ver na próxima aula. Quais são esses hormônios? O primeiro é um hormônio muito famoso chamado de vasopressina ou hormônio antidiurético, que vai participar ali no nosso corpo, atuando na reabsorção de água pelos nossos rins. E o outro hormônio é a ocitocina, que estimula a contração do útero e a ejeção de leite pelas glândulas mamárias. Também é um hormônio produzido no hipotálamo e liberado pela nossa glândula hipófise. Você já ouviu falar em mecanismos de feedback hormonal? Esses mecanismos são processos que regulam a produção e liberação de hormônios pelo nosso corpo. Esses mecanismos garantem que os níveis hormonais permaneçam em equilíbrio, o que é essencial para a manutenção da saúde e do funcionamento adequado de todo o organismo. Um exemplo muito importante no corpo humano e bastante falado nas provas por aí é o mecanismo de regulação hormonal da insulina e do glucagon, hormônios que têm funções antagônicas para regular a glicemia corporal, em que basicamente quando os níveis de glicose estão altos, é um sinal para que o pâncreas produza insulina e faça a captação de glicose. E posteriormente, quando os níveis de glicose estão muito baixos, isso também é um sinal agora para o pâncreas produzir o glucagon, que vai fazer o efeito contrário. Vai atuar, por exemplo, lá no fígado, fazendo um processo de quebra do glicogênio muscular e liberando a glicose agora na corrente sanguínea, tendo seus níveis aumentados. Esse importante eixo de regulação se chama de feedback hormonal. E o nosso hipotálamo, então, como vimos, participa produzindo e secretando muitos hormônios, atuando nesses mecanismos de feedback e controlando e regulando várias funções corporais. Inclusive, existem dois tipos principais de feedback, o positivo e o negativo. Mas convido vocês a assistir uma aula específica sobre eles para entender melhor essas regulações. Acompanhe a gente. Muito bem, galera. E aí, já estão craques no nosso querido hipotálamo? Vocês viram que é uma glândula que produz e secreta muitas substâncias, uma verdadeira sopa de letrinhas. Mas muita calma, não esqueça que nós vamos disponibilizar esses slides gratuitamente para vocês. O link está ali na descrição. É necessário repetir várias e várias vezes para os nomes ficarem armazenados no sistema nervoso. E se você quiser um material muito mais completo para auxiliar nos seus estudos, não deixe de
ver o nosso material exclusivo, o nosso e-book dos sistemas corporais, onde tem todas as informações, tanto do sistema endócrino quanto de outros sistemas, bem detalhado e resumido, direcionado para o que você precisa saber. Não deixe de acompanhar as nossas próximas aulas, inclusive é sobre a glândula hipófise, que tem total relação com o hipotálamo. E se você gostou, por favor, deixe aquele likeinho pra gente, compartilhe essa aula com seus amigos, vamos aumentar a nossa comunidade e nossa rede de estudos. Qualquer dúvida, entre em contato através das nossas redes sociais. Será um prazer ter vocês lá com a gente. Aguardamos vocês na próxima aula. Até breve!